A atuação veio da onde? Para nós ocidentais, a arte da atuação nasceu com os gregos. Só que existem, né, textos, existem evidências que ela é muito mais antiga que isso. Então, o teatro grego, ele tinha uma função de celebração, ele tinha uma questão ali religiosa por trás e tinha uma questão de entretenimento, era o único entretenimento do povo. Mas ele tinha uma questão de formação de caráter, formação de moral, né? Os textos eram sobre o divino, né? Sobre como se elevar perante os deuses, como ser pio, né? Piedoso ou justo perante aos deuses. Como eram os atores gregos? Né? Os atores gregos, eles não eram nada naturalistas, né? Não existia o naturalismo. O teatro não tinha essa característica de ser realista. Ele era narrativo, ele era épico, então ele era composto ali com vários músicos e, dependendo da época, de 1 até 3 atores que faziam ali os personagens principais e trocavam suas máscaras para contar a história, seja a história da Medeia, seja a história do Édipo. E eles sempre também usavam tipo umas plataformas no pé enormes. Essas plataformas deixavam eles gigantes, eles usavam roupas enormes e sempre estavam com umas máscaras fixas que ajudavam na projeção para todo mundo conseguir escutar e também para mostrar que eles eram seres superiores, que eram seres reis, rainhas, deuses, enfim, essas entidades superiores. Esse foi o princípio, né, do teatro, a forma de passar essas histórias. A gente teve também a questão da comédia, então aí vem aquela coisa meio decorebinha de teatro, né, quando a gente está fazendo aula de teatro, que a tragédia são sobre seres superiores, reis, rainhas, deuses, destinos, ele possui falha trágica. A gente fala que a comédia são sobre seres inferiores, eles são sobre empregados, escravos, sobre seres que são socialmente considerados inferiores, tirando um sarro dos seres superiores. Esses dois caminhos que geraram a tradição que a gente conhece de teatro até hoje, alguns 1000 anos antes de Cristo. Só que o único momento onde o teatro, antes, né, de a gente chegar no Rei Sol, o único momento que o teatro foi aceito foi na Grécia. Ele era considerado algo superior, os atores eram considerados pessoas diferenciadas, né? O teatro era bancado pelos nobres, né, da Grécia Antiga, e eles disputavam entre si, quem patrocinava a peça que ganhava o festival, quem patrocinava isso. Então o cara tinha um status ali porque ele bancava o teatro. Mais para frente disso, a gente começa a ter ali uma questão, né, de reis, rainhas e determinados governos que são contra o teatro. O teatro passa a ser perseguido. Por que será que o teatro passa a ser perseguido? Diferente da música, diferente da dança, né, diferente do artesanato, ele comunica de forma direta. Então, dificilmente você vai ver uma música derrubar um governo, mas um discurso derruba. E nessa época, quem tinha o privilégio, né, ali, o controle do discurso, quem que eram? O clero, o pessoal da igreja, e o pessoal, né, do reinado. Eles falavam, eles comandavam, eles instruíam, eles eram estudados. Era assim que eles controlavam as pessoas. Então, quando chegavam atores e começavam a propor outras coisas a serem faladas para um grande público, isso começa a ser perigoso. Se mantém ali uma questão ainda de teatro na parte da tragédia, né, que tem uma questão mais moral envolvida, né, o drama ainda não existe de forma, né, tão contundente, tá? E a comédia começa a ser perseguida absurdamente, porque, né, de repente o cara coloca o rei para soltar pum no palco, né? Coloca o rei com algum tipo de problema, ou coloca o padre como um pedófilo, começa a sacanear todo mundo. E a comédia tem essa coisa, né, de desafiar, de revolucionar, derrubar. A comédia é provavelmente uma das armas mais poderosas que o ser humano tem contra as estruturas de poder, né? Quando você satiriza alguma coisa, ela perde completamente o medo, ela perde a sua influência, o seu poder, né? Você perde o respeito por ela. Então, se você pensar até no filme do Harry Potter, quando tem lá o bicho-papão, o que você tem que fazer para perder medo do bicho-papão? Você tem que ridicularizar ele. Então, tudo que causa muito medo, que causa uma aversão muito grande, se você aplica a comédia nele, de repente ele já não tem mais tanto efeito. É por isso que a comédia é tão perigosa e sempre foi tão perseguida. Então a comédia, que culminou depois na comédia dell'arte, que era a comédia dell'arte? A comédia dell'arte são aquelas pequenas trupes
que viajavam numa carrocinha de cidade em cidade, montavam ali rapidinho no centro da cidade um negocinho em cima da carroça, começava a fazer, né, o seu espetáculo, começava ali a pegar as suas doações que o pessoal dava para eles, até a polícia chegar e descer o cacete neles, expulsar eles da cidade e eles irem para a próxima cidade. Eles são os precursores do circo. O circo tem essa coisa, né, de cidade em cidade montar a sua lona, né? A comédia dell'arte é a precursora do circo, exatamente porque eles eram perseguidos onde eles iam, né? Eles eram completamente escanteados. Desde essa época, os atores eram vistos como seres inferiores. A gente era completamente marginalizado da sociedade, perseguido, assassinado, visto como gente de baixa ascendência. E isso vai se passando por muitos e muitos séculos, até a gente chegar no Rei Sol, na França, que adora teatro, e ele começa a fazer com o teatro o que era feito com a música, né? O Estado começou a bancar o teatro. A música sempre foi bancada pelo Estado. Assim que a gente teve Mozart, que a gente teve Beethoven, eles eram bancados pelo Estado para criar as suas peças. O Estado comprava aquilo, né? O rei comprava aquilo, era bonito, né? Era uma coisa superior, essa questão da música. E o Rei Sol, na França, né, começa a fazer isso com o teatro. E ele contrata, primeiro, né, dramaturgo, assim por se dizer, né, que trabalhou diretamente para o governo. Quem era? Que era Molière.